O Brasil entrou de fato na Segunda Guerra Mundial em 30 de junho de 1944, ao lado dos países aliados, que eram Estados Unidos, Inglaterra e União Soviética, além de resistências civis militares de alguns países como a França. Os inimigos eram chamados de potências do eixo, Roma, Berlim e Tóquio, que eram Itália, Alemanha e Japão. Mas o que levou o Brasil a entrar na guerra? Como ocorreu a sua participação? Durante o período da Era Vargas, conhecido como Estado Novo, que se estendeu de 1937 a 1945 e foi considerado um governo ditatorial, Getúlio Vargas instaurou um aparato político-policial muito semelhante ao da Itália fascista e ou da Alemanha nazista, países com os quais o Estado Novo mantinha relações até 1941, ano em que os Estados Unidos entraram oficialmente na guerra, após a base naval de Pearl Harbor ter sido atacada por aviões japoneses. Os Estados Unidos buscaram traçar uma zona de influência militar sobre o continente americano, a fim de evitar uma eventual ocupação nazi-fascista. Afinal, o Brasil possuía regiões estratégicas que não poderiam ficar expostas. Era o caso do litoral do estado do Rio Grande do Norte, onde está o Forte dos Reis Magos. Os americanos sabiam que precisavam de Vargas como aliado e começaram a pressioná-lo nesse sentido, além da pressão que começaria a vir da Alemanha. Quando os nazistas ficaram sabendo da aproximação do Brasil com os Estados Unidos, começaram a promover represálias contra o país, atacando navios inicialmente que estavam distantes do litoral brasileiro e em seguida navios mercantes muito próximos da costa nordestina. Entre 5 e 17 de agosto de 1942, 6 navios brasileiros foram afundados por submarinos alemães, o que resultou na morte de aproximadamente 600 pessoas. O fato comoveu a nação e que passou a pressionar Vargas a declarar guerra à Alemanha. Consciente de todo esse cenário, no mês de agosto, o Brasil declarou oficialmente guerra contra as potências do eixo. Assim nasce a Força Expedicionária Brasileira, a FEB, criada em 13 de novembro de 1943, com o objetivo especial de ir para o fronte de batalha na Europa, ao lado das potências aliadas, Estados Unidos, Inglaterra e União Soviética. Nesse período surgiu a frase: "É mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil ir para a guerra", e em seu uniforme foi adotado um emblema com uma cobra fumando. E a cobra realmente fumou. O primeiro grupo de militares brasileiros chegou à Itália em julho de 1944. O Brasil ajudou os norte-americanos na libertação da Itália. Na época, ainda estava parcialmente nas mãos do exército alemão. O Brasil enviou cerca de 25 mil homens da Força Expedicionária Brasileira, a FEB, e mais 42 pilotos e 400 homens de apoio à Força Aérea Brasileira, a FAB. Os pracinhas, como eram chamados, os soldados brasileiros, conseguiram vitórias importantes contra os alemães, tomando cidades e regiões estratégicas que estavam no poder destes, como Monte Castelo, Turim, Montese, entre outras. Estima-se que mais de 14 mil alemães se renderam aos brasileiros, que também ficaram com restos das coisas, como milhares de cavalos, carros e munição. Porém, a ação dos pracinhas não foi fácil por vários motivos. Isso porque o treinamento recebido no Brasil e nos Estados Unidos não era muito próximo da realidade que encontraram na guerra. Os soldados não estavam habituados com o clima frio dos montes Apeninos que atravessavam a Itália e nem acostumados a lutar em local montanhoso. Somente na Batalha de Monte Castelo houve mais de 400 baixas entre os soldados brasileiros. Ao mesmo tempo, outros brasileiros estavam em guerra, só que em seu país, num fronte inesperado, a Floresta Amazônica. Recrutados pelo governo, cerca de 30 mil nordestinos foram para a Amazônia com a missão de suprir o látex para os Estados Unidos, depois que o domínio japonês das ilhas do Pacífico cortou-lhes o fornecimento. Os soldados da borracha, como ficaram conhecidos, trabalhavam 6 dias por semana na floresta perigosa e inóspita, mas nenhum deles foi lembrado como herói. Ao regressar ao Brasil, os pracinhas da FEB foram recepcionados com grande entusiasmo popular. A volta dos brasileiros que combateram na Itália também colaborou para a queda de Vargas e o fim do Estado Novo, inaugurando uma nova fase de redemocratização na história do país.
No entanto, com o fim da guerra, os pracinhas foram desligados do exército. A maioria passou décadas sem nenhum reconhecimento social e financeiro, sendo que as primeiras aposentadorias só foram validadas no governo federal no fim da década de 70 e ratificadas na Constituição de 1988. Esses soldados que deram a vida em combate precisam ser lembrados e ter o reconhecimento devido na história.